sobre o 2 Timóteo, né? Capítulo 1, versículo 7, onde foi falado sobre as partes, né, que envolve esse versículo, que seria o espírito de covardia. Depois o outro irmão falou sobre poder, esse espírito de poder. O irmão Henrique, né, filho do Mauro, falou sobre o espírito de amor. Depois, por último, ontem o Luiz falou sobre a moderação. Eu falei um pouco sobre a covardia. O Bernardo deu esse panorama, mostrando que Timóteo, né, como a gente está estudando no capítulo 1, o filho da fé de Paulo, e ele estava num momento difícil da vida de Timóteo. E Paulo preso, ele enxergando que Timóteo tinha estagnado no seu ministério, no dom, que, né, até por imposição das mãos de Paulo, ele tinha se esfriado, estava desmotivado. Então, em cima disso, Paulo faz essa carta, né, dirigida a Timóteo, já sabendo que ele estava nos seus últimos dias, né, já estava sentenciado a morte dele, só estava aguardando, já estava determinado, só estava aguardando a sentença. Então, foi muito bom, porque aí nós destrinchou, que, né, o Bernardo deu um panorama mais macro, né, do capítulo, e aí nós entramos exatamente nesse versículo e destrinchou, fez aí uma análise micro do versículo 7 do capítulo 1. Aí nós falamos do espírito de covardia, esse espírito que é mencionado com letra minúscula, é o espírito do homem. Então o apóstolo estava se dirigindo a essa situação de Timóteo em particular, que ele estava atemorizado, estava escondendo o seu dom por uma circunstância. E aí fomos falando que o espírito de coragem não é de covardia, não é de Deus, não é isso que Deus nos deu. Né? Eu comentei que o medo é um sentimento. Nós temos aquele versículo que quando o Jesus estava no barco e veio a tempestade, o Jesus falou da timidez, vocês são tímidos, ainda porque eles estavam com medo. Então, o medo é um sentimento, mas a covardia, como também o Antônio, a coragem, não é um sentimento, é uma atitude. Então, muitas vezes o medo faz você tomar uma atitude, ou pelo lado da coragem, ou pelo lado da covardia. Nessa situação que o Timóteo se encontrava, podia ser que em outros momentos ele despertava coragem, que o Paulo fala de muito do que ele fazia, o que ele ajudou, o evangelismo dele, né? O dom que Deus deu para ele. Só que nessa situação, ele não sei se ele se acomodou ou ele se desmotivou e Paulo estava dando uma chacoalhada nele. Você tem que despertar esse dom. Você tem que ser um testemunho da obra do Senhor. E deu vários pontos. Depois, e aí, aí quando ele dá a vírgula, mas Deus deu espírito de poder, amor e moderação. Ao mesmo tempo que ele já tirou esse lado negativo, ele já colocou o que ele tem que ser. Que, né, esses três, na verdade, é tudo o contrário do que é covardia. Então, poder, amor e moderação juntos vai preparar você para a obra do Senhor. Aí o Samuel falou do espírito de poder, que esse espírito de poder está em nós, conforme nós já aceitamos o Senhor. Esse espírito do Senhor vem em nós, ele vem com o pacote completo. Esse espírito de poder já está à disposição nossa. Basta nós andarmos conforme ele quer para que esse poder seja manifestado em nós. Aí nós tínhamos os grupos, que era depois da palavra era debatido, né? E os irmãos, os jovens falavam bastante que esse espírito de poder, embora nós estamos nesse momento também vivendo esse momento de decadência da igreja, mas nós vemos muito da manifestação do poder. Basta nós vermos na reunião essa harmonia, essa ordem que tem na reunião, essa sincronia de todos os irmãos, seja onde estiver a assembleia, você vê que é um tipo de um poder que o Senhor presente, ele exerce nas reuniões. A comunhão, os irmãos,
né? É nós que estamos sempre juntos. A gente vai em outra assembleia, em outra cidade. Você vê que às vezes os irmãos, o recolhimento, o cuidado que ele tem, é a manifestação do poder do Espírito Santo. Muitas vezes a gente não tem isso no seio da família. Nós não encontramos nos irmãos. E aí vai, né? Esses daí são os pequenos. Depois você vai vendo dentro da palavra os irmãos que manifestaram, né? Nós falamos de Elias, citamos no Velho Testamento também Sansão, que embora depois ele se perdeu, mas é uma manifestação de poder, mas naquela época era o poder que descia do Espírito Santo na pessoa, né? Hoje não, hoje nós temos já o Espírito Santo em nós. Basta nós entendermos qual que é o dom que o Senhor nos deu e usar esse poder para levar a palavra, para pregar, para levar o evangelho, o poder da salvação, que também fala em Romanos. Então o poder já habita no cristão e o Deus deixa disponível para fazer a obra. Logicamente que esse poder vem, que nós comentamos, vem com o pacote completo também. Que em Timóteo fala, tereis aflições. Então, quando você trabalha para o Senhor e esse poder é manifestado, as forças contrárias virão. Virão sofrimento, você tem que abrir mão, irá ter perseguições. Né? Nós não vamos ter tudo, mil maravilhas. Você vai fazer toda a sua exercer seu ministério sem ter um desafio, né? Essas coisas vão surgir. E por isso que Paulo estava falando aqui, no versículo 8. Né? Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. O poder de Deus manifestado em nós, o crente, que é o poder divino, as forças contrárias virão, porque eles não vão querer deixar você caminhar. O Satanás não vai deixar você avançar no Evangelho, ele vai deturpar, ele vai desgastar, ele vai colocar pessoas contra, você vai ter aflições. Então aqui, o que Paulo estava querendo dizer? Não te envergonhes do testemunho, ou seja, da obra de Deus, e também dos obreiros, que é ele, porque nessa situação, Paulo foi abandonado por todos. Só Timóteo e Onesíforo, que foi comentado muito, que procurou ele muitas vezes nas cadeias, e imagine ele procurando nas prisões sem saber onde ele estava. Quanto esse homem também teve dificuldade, aflição para encontrar, mas encontrou. Falaram que eles estavam, a cadeia onde Paulo estava não era uma prisão, é tipo um calabouço, né, no fundo do chão. Então ele estava reerguendo Timóteo. Aí vem o amor, que aí foi o Henrique que falou, que é o elo de ligação entre a união dos irmãos, né, que é o capítulo que fala sobre no capítulo 12, e no capítulo 14, que é o vínculo da perfeição. Sem o amor, um cristão, um missionário, ou aquele que vai levar o evangelho, não vai conseguir, porque o amor ele faz essa união, tanto dos irmãos, como a perfeição que é em Cristo. Só é permitido com amor. Por isso que em Timóteo fala-se muito sobre a fé não fingida, um coração puro e uma consciência também pura, né? Uma boa consciência, porque com esses ingredientes você alcança o amor. Você não tendo uma fé sem hipocrisia, uma fé verdadeira, você tendo uma consciência que não seja pura, você não consegue chegar num ponto de você levar o evangelho, você não tem amor pelos irmãos, para aqueles que não são salvos, você não tem a fé, que é a sã doutrina, que vai te dar conhecimento e força para você ir, né? E a consciência sua levar também aquela maneira que você vai estar se comportando perante a palavra de Deus e as pessoas com quem você vai levar o evangelho. Então isso aqui foi muito forte, o que os irmãos falaram,
e a santa vocação, que é no versículo 9. Se você não entender a sua vocação junto ao seu ministério, aquilo que Deus colocou, você também vai esmorecer, você não vai ficar perdido. Então, Paulo ele descreve que tudo que ele precisava, que ele já sabia, mas que ele precisava relembrar para ele voltar com o seu dom novamente e começar a exercer com força, com poder, com amor, depois por fim a moderação. Porque quando a gente começa a conhecer o poder do Espírito Santo, conhecer a palavra, você pode também às vezes achar que você está por cima, né? Você começa às vezes ter um pouco mais de soberba, ter um pouco mais de orgulho. E aí essa moderação, que foi o Luiz que comentou, já entra um pouco na parte do equilíbrio, né? Você como um servo de Deus, você ter todos esses ingredientes que o Espírito Santo vai dar com poder para você, mas sabendo a dosagem de cada um, para você chegar no irmão, o seu testemunho ser louvável, a pessoa enxergar em você uma pessoa, um modelo como deve se ouvir. Como a pessoa vai ouvir aquele evangelista se ele não vê nele um equilíbrio, né, das coisas? Tem que ver sim nele o poder de Deus agindo, um amor para com todos em volta, não só para aquele irmão, ele vai ver as atitudes, não é num dia, são um acompanhamento daquele irmão. E a moderação, que ainda a Luiz falou, perguntou para as pessoas ali, o que você tem visto moderação? O que você lembra quando fala moderação? Teve um irmão que falou, eu lembro da propaganda da cerveja, beba com moderação. Aí o outro falou que é sobriedade. Tem a palavra que é equilíbrio, que encaixa também. É uma dosagem. Não pode ser muito, que nem aqui, covarde, e também não pode ser muito corajoso. Porque aí você vai fazer o quê? Você vai fazer a pessoa com ímpeto, aquela pessoa que ela já tem um pouco daquela... A pessoa que é mais tempestiva, que ela é um pouquinho mais forte no gênio, ela já está no extremo de lá. No Senhor, ela tem que vir dosando para chegar no equilíbrio. E quando a pessoa também é muito acanhada, muito tímida, e acaba se tornando uma pessoa mais covarde, e o Senhor quer falar através dela, ela fala, eu não vou falar. Às vezes está no banco, o Senhor fala, viu, toca nele para falar alguma coisa da palavra, e ele às vezes não levanta. Então isso daí também já é um espírito, também não é do Senhor. Ele tem que colocar na Assembleia aquilo que o Senhor tocou nele. Então essa moderação é importante para você seguir seu ministério, senão você deixa a desejar e não vai passar aquilo que Deus quer para as pessoas, né? Foi falado sobre o modelo das suas palavras, né, que o Paulo adverte ele também aqui no versículo 13, conserva o modelo das suas palavras, que de mim tens ouvido na fé e no amor que é em Cristo Jesus. Sempre amarrado no amor as coisas. E também guardar o depósito, que foi falado também. Esse depósito é aquilo que a gente tem, que a gente recebe do Senhor, cada um individualmente, junto ao Senhor. A partir da salvação e você crescendo no Senhor, você vai adquirindo esse depósito. É a mesma coisa, foi comparado com aquele dinheiro que você coloca para render juros no banco. Você vai colocar pensando que ele vai render amanhã. Então, esse depósito que você tem junto no seu espírito do Senhor, ele também tem que crescer, tanto para você como para aquela pessoa que você está levando. Você tem que dispensar esse depósito para aqueles que você vai estar levando a palavra. Diferentemente daquele servo tolo que no 25 de Mateus, que ele enterrou seu talento. Lá também diz que ele, atemorizado, o servo enterrou seu talento, porque ele estava com medo que o Deus ia cobrar dele, né, aquele talento que ele enterrou. Então, precisamos desse depósito
e ter essa ciência que aquilo que o Senhor revela a nós cada dia, e nós vamos formando esse depósito, essas riquezas que o Senhor nos dá, esse tesouro diariamente, que não é só para nós, mas que esse tesouro também tem que se multiplicar dentro de nós para nós termos também como transmitir para os outros. Né? O apóstolo Paulo, ele sabendo que ele já estava nos seus fins, né? No fim dos seus dias, ele tinha a única esperança em Timóteo, que foi o motivo dele escrever essa carta, e nós sabemos que depois lá aqui em Hebreus, no final de Hebreus, também foi comentado, né, para a gente também ver capítulo 13, versículo 23, que aí entrou uma questão aqui sobre Timóteo. Sabei que já está solto o irmão Timóteo, com o qual, se ele vier depressa, vos verei. Então, se tudo isso que o apóstolo Paulo falou com ele, nós cremos que ele deu uma motivada, ele se reavivou, né, conforme Paulo pediu, revives dentro de você o dom que é em ti. Eu acho que nós cremos que ele deu a volta por cima, ele deu aquela guinada positivamente, ele começou a voltar no seu ministério, e eu creio que perante aqui diz que ele foi preso, né? Depois foi solto em breve. Então nós cremos que o que mostra a Escritura é que ele conseguiu cumprir aquilo que o Paulo pediu. Ele voltou a ser o evangelista que era, não sabemos o período exato da época, né? E o mais importante que depois a gente meditando, que veio esse versículo de Tiago, que foi até o Tiago capítulo 1, que nós vemos tudo esse estudo que fizemos desses dias, vemos os dons do Senhor, vemos aquilo que Ele disponibiliza para nós, seja o amor, que comentou que o amor é sofredor, né? Então, se nós temos o dom do ministério e sabemos tudo que está à nossa frente, temos que saber que vai ser sofrido, não vai ser nada fácil. Lá no capítulo 13 de 1 Coríntios já fala que o amor será sofredor. Então isso nós não temos que lutar contra, né? Nós não podemos nem reclamar. Estamos aqui, cada um tem seu ministério, o seu trabalho a ser feito para o Senhor Jesus, em um momento mais sofredor, outros menos, mas vai ter. É o amor que vai nos segurar, é o amor que vai nos manter firmes na obra do Senhor. Só que aí, como que é esses dons, né? Como que são esses níveis de poder? No versículo 17, que depois eu pude, no final, ler, né? Compartilhar com os irmãos ali, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Aí a gente começa a analisar, refletir nesse versículo, a gente percebe que aqui toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, ou seja, já vem do próprio Deus para nós. Desce do Pai. Então, quando nós falamos de amor, nós falamos do próprio Senhor, Ele é o próprio amor, Ele é o amor em pessoa. Quando nós falamos de poder, é dele. Quando nós olhamos para a moderação, quem que é o modelo de moderação mais que o Senhor Jesus? Não tem. Então a perfeição está nele. Então nós vamos nos completar nele, nós vamos nos aperfeiçoar nele. Todos esses dons que nós falamos esses dias, e tem outros, né? Longanimidade, misericórdia, nós não temos em nós. Podemos até ter um pouquinho, uma dose de misericórdia do irmão que é um pouquinho mais dócil, outro que tem um temperamento mais forte, tem um pouco mais de coragem, tem um pouquinho mais de poder, tem uma força maior na palavra. Mas é uma porção ainda pequena. O outro pode ter um pouquinho menos, o outro tem um pouquinho mais. Só que essa perfeição, para a gente melhorar ainda mais aquilo que o apóstolo Paulo estava falando para Timóteo, temos que estar
empenhados em nos melhorar, atingir aquela perfeição que o próprio apóstolo fala também em algumas passagens, vai ser em Cristo. Porque nele o dom é perfeito. E não tem sombra de variação. O dele é 100%. Se a gente tem uma porção 20% que não dá para medir, nós vamos completar esse 100 nele. Se é possível aqui em vida ainda nessa terra a gente ter 100%. Nós vamos ter quando nós estarmos com ele. Mas ainda a gente consegue nele nos melhorar ainda mais. Então eu creio que se Timóteo empenhou, que até o irmão falou lá, devemos nos colocar no lugar desse texto, como sendo o Paulo falando para nós. Se nós nos empenharmos a ponto de ver que ele pode completar em nós o melhor que nós podemos ser aqui em vida, mesmo que ainda não seja 100%, nós conseguiríamos fazer nosso papel de levar o evangelho, com amor, levar boas novas para as outras pessoas, ajudar aquele irmão novo que está iniciando agora a crescer, a também enxergar, ou chegar na plenitude, né, de Deus. Então acredito que foi um momento oportuno, porque nós estamos vivendo hoje, irmão, acho que até mais do que aquela época, a degradação hoje. Então a coragem que falta para nós, seja quando uma pessoa entra seja na sala de aula, seja no trabalho, eles entram contra às vezes a fé nossa, ou eles fazem tira aí arrazoam de nós, e a gente às vezes se acoa, né? A gente não impõe aquele pensamento, aquela fé que nós temos. Fala, não, acredito que vocês estão enganados. Deus criou o céu e a terra, nos criou, nos gerou, e o Senhor Jesus morreu e nos salvou. A gente tem que impor essa verdade, porque o que está acontecendo hoje? As mentiras, aquilo que é ao contrário da verdade, está sobrepondo a verdade. Então é pertinente hoje esse versículo, esse momento em qual Timóteo se encontrava, para os dias de hoje também. Eu creio que hoje esteja até pior, porque naquele momento estava vivendo isso. Os irmãos se reuniam, tinha 3, 4 infiltrados lá que estavam deturpando a verdade. Fala também em Timóteo, até aquele livro que nós estamos lendo, a Epístola 1, fala que estavam vindo fábulas, genealogias, pessoas deturpando essa doutrina. E o que acontecia com muitos ali? Não defrontava, não falava, não, irmãos, está errado. A verdade é essa e essa. Então começou a entrar o quê? Começaram a deixar essa doutrina de lado e começou a declinar a igreja. E Timóteo estava lá no meio. Então é esse espírito de covardia que Paulo demonstra, que pode ser que seja um pouco disso também. E essa pergunta se cabe a nós. Como está o nosso meio? Muitas vezes eu mesmo, para não arrumar, às vezes, confusão, não arrumar atrito, não tirar a harmonia do relacionamento, seja de amizade ou de família, a gente deixa a mentira vir, aí quando você silencia, quer dizer que aquela pessoa está certa. Ela está falando aquilo, ninguém falou nada. Você tá tipo acenando positivamente que aquilo que ele está falando é verdadeiro. Então nós temos que combater isso, independente de qualquer viés de pensamento. Nós estamos falando o quê? Da palavra de Deus. E nós sabemos que Deus não vai deixar a igreja... a igreja não vai morrer, a igreja não vai estagnar. Desde o princípio, nós vimos que houve ataques na igreja, houve perseguição, mas nunca até da própria palavra, mas nunca ela morreu. Então, mas nós temos que fazer a nossa parte. Que possamos, desse estudo que fizemos, né, que é muita coisa, não dá para a gente falar tudo aqui, que nós possamos refletir nisso, e nós sermos uma pedra viva, né, onde nós estivermos, que nós possamos, com amor, com altivez, com poder e também com moderação, porque não adianta também nós chegarmos num ambiente e de goela abaixo falamos com rispidez, também não vai adiantar. Mas quando o Senhor preparar um momento oportuno, daquele que propício para nós falarmos, que a pessoa está
ouvindo e você com moderação, com amor falar, ela vai reparar em você aquele momento, depois ela vai reparar outro momento, que até nesse momento que o Luca falou lá, sobre o momento, o testemunho dele na empresa, o qual ele trabalha, que com a atitude dele, os patrões dele percebeu que, no caso dele, o Deus que eu vejo aí no mundo que falam para mim não é o que você... Tá diferente, parece que tá... Porque aí fora a gente vê também, mesmo falando de Deus, mas eles deturpam a sua doutrina. É isso que prejudica quando você, com um coração puro, uma boa fé, uma consciência dentro daquilo que precisa ter, você não tem espaço para falar. Você está tudo dentro dos conformes do Senhor, mas aí a sociedade está deturpada porque aqueles outros que estavam também naquele momento fazem erroneamente, acreditando que aquilo é verdadeiro, eles deturpam a verdade. Então aí a pessoa vê aquela manifestação, até o Peter falou de pirotecnia, outra é aquela gritando no púlpito, falando com intrepidez, não tem moderação nisso daí. Então aí dá um mau testemunho. Paulo falou o que para o Timóteo? Guardar o testemunho. O que é o bom testemunho? Às vezes na sua própria vida, na sua atitude diária, a pessoa vai abrir uma porta para amanhã você falar do Evangelho. Olha isso, Luca, quando ele perceber que é o momento oportuno e soltar uma sementinha da palavra, vai estar um terreno propício para ele falar. Às vezes às vezes deixa lá em cima da mesa um marcador de texto, um versículo. Amanhã a pessoa vai perguntar para ele, mas o que quer dizer isso? Ele já vai, com moderação, com amor, ele vai falando e nós vamos ganhando território naquele ambiente onde nós estamos. Do contrário, o mundo está deturpado, não dá para a gente ter aí na figura do mundo um testemunho, nós não vamos também poder entrar nesse viés, e também muitas pessoas individualmente não estão sabendo lidar com o ID, né? E pregar o evangelho. Eles estão fazendo com força, achando que com força a pessoa vai vir e vai entender esse Deus maravilhoso qual nós servimos. Então, assim, em resumo, o desfecho foi mais isso, a gente entender nosso papel de cristão, com moderação, não achar que qualquer momento também é um momento da gente falar, da gente pregar o evangelho, que aquela pessoa lá às vezes não vai receber, às vezes o outro receberia, mas tem um outro lá que está contaminado. Que nós possamos ter essa sabedoria, que é outro dom que vem de Deus, vem do alto, que nós temos que pôr essa sabedoria junto no pacote para podermos ser um pregador, né, um evangelizador, de acordo com o que o Paulo ensinou a Timóteo. Também acrescentar algumas palavras, estudou lá em São Paulo. Eu estava conversando com um irmão e eu achei bem interessante, então eu queria trazer o que ele expressou para mim. Que no versículo está escrito: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Algumas versões também de domínio próprio, mas o mais correto seria o domínio próprio mesmo, moderação. Bom, é muito interessante quando nós lemos esses versículos, às vezes nós pensamos mais ligamos o moderação com o de força, poder, fortaleza. E muitas vezes nós esquecemos de ligar ele com o de amor. Porque é muito interessante que os três, eles têm um vínculo. Então, apesar de tudo, até nesse de amor, nós temos que ter moderação. Porque nós temos que amar todos uns aos outros. Isso a gente aprende em várias passagens. Isso é um mandamento do Senhor Jesus também, que amemos uns aos outros. Mas nós temos que amar as pessoas até a tal ponto que quando vemos uma atitude errônea, algum pensamento errado, não podemos pensar não, mas temos que ter amor, não vamos fazer nada. A gente tem que ter, até um certo ponto, uma moderação nesse nosso amor para ter a força para poder ir até esse irmão e conversar com ele.
Porque muitas vezes, se fizermos isso, vermos uma atitude errada e formos conversar com esse irmão, ou esse irmão vier conversar conosco, muitas pessoas vão virar e falar: mas cadê o espírito de amor? Onde está esse espírito de amor? Você está abandonando o amor? Na verdade, não. Então, é muito interessante que temos que ter essa moderação no amor para conseguirmos separar o que é o amor. Eu ir falar com o irmão e prezar pela verdade é um ato de amor para com ele. É um ato de eu estar tentando mostrar para esse irmão ou para essa irmã, para esse jovem, que eu amo ele a ponto de eu ter essa coragem de chegar nele e falar: irmão, eu acho que você deveria ver tal ponto, você deveria estudar tal ponto, você deveria rever isso. E eu achei muito interessante esse pensamento desse irmão, porque é um fato. Muitas vezes escutamos algo e sabemos que não é verdadeiro, ou algo até certo ponto marcante, e não vamos falar com essa pessoa, pois pensamos: mas onde está o amor? E no fundo, o que muitas vezes estamos fazendo é ignorando o ato de ter compaixão, amor pelo irmão, e deveremos falar com ele, não deixar as outras pessoas ou deixar ele manter esse erro. Então eu achei muito interessante esse ponto que esse irmão trouxe, conversou comigo, falou comigo, que a gente estava conversando sobre essa passagem, que é não esquecemos também que a moderação ela vai entrar no amor. E não significa que se eu for falar com um irmão sobre alguma coisa, eu estou abandonando o amor. Na verdade, não. Eu estou demonstrando amor para com ele. Tanto que vemos muitas vezes o apóstolo Paulo falando que ele traz isso por amor dos santos, por amor dos filhos de Deus. Então é muito interessante estarmos atentos também nisso, que não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e moderação. Os três vêm juntos, eles não são isolados. Eu não posso pensar que, nos três eu posso aplicá-los separadamente, mas para eu conseguir aplicar os três, eu tenho que ter os três juntos. Que não adianta eu ter o poder e não ter o amor para com a pessoa, para falar com ela, não ter a moderação para saber quanto falar, e também vice-versa. Não adianta eu só ter o amor e eu não saber falar com aquela pessoa, eu não ter a moderação para falar com amor com aquela pessoa. Eu não posso ver um irmão trazendo um ensinamento errado e chegar com ele e falar com rigidez. Então eu tenho que ter moderação, tenho que ter amor. E é muito interessante isso que esse irmão me trouxe, porque muitas vezes muitos momentos deu a entender lá que às vezes o amor sobressai a tudo, mas a gente tem que ter a verdade também. E tem que pensar que a verdade, quando eu vou falar com o irmão sobre a verdade, eu não estou deixando o amor. Eu estou demonstrando amor para com aquele irmão. Isso eu achei muito interessante.